A partir de agora, na Alternativa, Falando Nisso, o podcast da 102. Um bate-papo descontraído sobre os mais diversos assuntos. Acompanhe! Olá, você que está acompanhando a Alternativa, está no ar mais um Falando Nisso aqui na nossa programação. A gente sempre traz alguém para trocar uma ideia, bater um papo, conversar um pouquinho a respeito dos mais diversos assuntos. Hoje eu estou recebendo aqui no nosso podcast o Marcel e também o nosso amigo Gilson, né? O Gilson da Siga Bem Proteção Veicular. A gente vai explicar um pouco mais para a nossa audiência o que é a proteção veicular. Abraço para o pessoal do Avelino Braganholo S.A. e também o pessoal da Cortinari, que são os patrocinadores da gente aqui nesse quadro. Obrigado pela parceria de vocês aí, Avelino Braganholo e Cortinari, tamo junto. Gilson, Marcel, boa tarde, bem-vindos aqui na Alternativa, prazer recebê-los aí, tudo certo? Boa tarde, Rodrigo, boa tarde aos ouvintes da Alternativa, mais uma vez aqui, estreando um quadro novo aqui pra mim, no caso, né? Bicho novo. Eu já veio outras vezes da entrevista, né? Comigo, já, acho, inclusive, também ali, vários. né? Mas não é muito diferente de uma entrevista, não. Aqui é mais um papo mais leve um pouco, né? Tem mais tempo para pensar aqui, eu acho que tem. Porque enquanto eu vou fazendo a pergunta pro Gilson aqui, tu vai pensando alguma coisa ali, né? Vai emendando. Vai emendando. Gilson, bem-vindo aqui. Eu acho que é a primeira vez tu aqui na Alternativa, né? Rodrigo, boa tarde, ouvintes. Sim, é a primeira vez aqui na Alternativa. Eu nunca vim para cá dar entrevista. Uma vez eu fiz uma visita aqui, mas não a negócios, né? Não para falar na rádio, né? Mas é um prazer estar aqui para a gente bater um papo sobre esse assunto que é tão importante e bastante relevante também para a sociedade. Algumas pessoas não conhecem, hoje a gente vai falar um pouquinho, mas isso é uma coisa que agrega, que faz um trabalho de resultado que inclusive é social. Eu lembro quando eu estava lá no Canal Ideal que você foi várias vezes lá para divulgar essa questão da proteção veicular, né? E você explicava, e eu achei isso muito interessante, a ideia da proteção veicular. Por quê? Porque ela acaba sendo muito mais em conta que um seguro do carro, né? E você tem aquela proteção praticamente da mesma forma. Você tem a proteção e você pode ir adicionando produtos nela, né? Como que surgiu essa ideia? Surgiu de ti? Você viu em algum lugar e trouxe para cá? Como que foi? Isso foi em 2014, 13, para ser mais exato, São José do Cedro. Eu fazia a faculdade de agronomia lá, e aí para poder estudar na época e trabalhar, meu pai ele me comprou uma moto, né, para mim poder ir para a faculdade e trabalhar. Eu lembro que uma safra de fumo do meu pai na época deu R$ 7.500 de resultado, um ano inteiro. Meu pai é plantador de tabaco lá em Descanso, né, plantava, hoje não planta mais, e ele pegou e comprou aquela moto para mim, 7.250. Então, de um ano inteiro de trabalho do meu pai lá, só sobrou R$ 250. Ele conseguiu comprar aquela moto. Pro meu pai e pra minha mãe poder me dar aquela moto, foi tipo como se fosse um troféu, né? E aí eu fui para São José do Cedro, e é uma cidade fronteira lá, enfim, e eu pensei várias vezes em fazer um seguro. Até cotei lá, né? Mas eu com 18, 19 anos de idade, aí, e uma moto, região de fronteira... da idade, o seguro já é muito mais, né? Recém-habilitado ali, o seguro é... Moto e região de fronteira ainda, né? Então, todos os agravantes, né? Então, eu fazia ou eu comia, né? Não tinha como pagar, porque dava, né, praticamente o meu salário da época. E aí, eu acabei não fazendo. E aí, um sábado de manhã, deixei a moto estacionada na frente do local de trabalho, onde eu estava, 11 horas da manhã. Eu ia sair um pouquinho antes, porque eu ia ir para São Miguel do Oeste, naquele dia lá, tinha um almoço. Quando eu saí na frente lá do local para pegar minha moto, não estava mais lá. Eles tinham roubado a minha moto. Aí olhamos nas câmeras de segurança, enfim, né, vimos como é que foi a situação e acionamos a polícia e tudo mais, mas meu pai veio à tarde pro Cedro para ajudar a procurar, né? Eu morava numa república, e aí eu me lembro como se fosse hoje, assim, meu pai sentado no sofazinho de frente, eu no sofá de lado, né, da república, e o meu pai, ele tava cabisbaixo lá, né, e uma hora ele olhou para mim e falou assim, olha, não sei se eu e a tua mãe vamos conseguir te dar outra moto, né? Falou... A única coisa que a gente conseguiu te dar era isso aí, né? Meu pai sentido porque não era o fato de terem me roubado a moto, né? Porque aquela moto representava um troféu. Eu quando brilho meu olho, porque aquela moto representava um troféu para meu pai e para minha, uma conquista. Cara, eles ficaram muito felizes de poder ter dado aquilo para um filho. Um ano todo de luta. Cara, né? E nisso ficou muita coisa para trás, né? Então, para eles dar o giro, assim, foi, sei lá, 5, 6, 7 anos, né? Para poder equilibrar, porque foi um ano inteiro ali para mim, né?
E aquilo, o cara, me cortou o coração, né? Aquele sentimento do meu pai. E aí eu botei na minha cabeça que um dia eu ia fazer a diferença nisso aí. Que as pessoas não precisariam pagar tanto quanto elas pagavam para poder ter acesso a um produto. Então, para que outras famílias, outros pais não passem por esse sentimento que o meu pai passou também. E aí surgiu a ideia. Eu sempre tive aquilo na cabeça e quando eu tive a oportunidade, a gente startou o projeto Siga Bem Proteção Veicular. E aí começou a andar. Aí a galera Mas isso abraçou. já foi mais adiante, né? 2018, 19 daí. E aí faz 4 anos, né? 2020, 20, 19, 21, 20, por aí, 20, então. não, 20, por aí. É. Aí a galera abraçou, graças a Deus, né? O pessoal abraçou a causa, o Marcel, um dos que colocou um nome na frente também, né? Então, e de lá pra cá, um trabalho, um pé, depois do outro, assim, com calma, a gente tem construído uma história. Sim, é um degrauzinho por vez. O Marcel aqui de Faxinal, né? O pessoal conhece, ele tinha mercado, tinha tudo que é coisa aí, né, Marcel? É, uma vida inteira aí. Uma vida inteira aí, né? Ficou quanto tempo com o mercado ali? Eu fiquei 11 anos com o mercado. Era cliente aqui na rádio, inclusive, né? Também, várias né? vezes, a gente participou de várias ações, né? E E como que você chegou assim a querer o mercado? Por que você decidiu ir para essa área? Você trabalhava no que antes? eu trabalhava numa empresa privada, vou falar o nome, eu trabalhava na Sadia, né? Trabalhei quase 20 anos, né, na Sadia. E eu tinha na minha cabeça um projeto de carreira dentro dessa empresa, né? E quando ela quebrou, né, foi como destruir um sonho, né? E aí eu acordei para a realidade, vou ter que fazer alguma coisa, né? Porque eu na época não perdi o emprego, foi uma opção minha de sair da empresa depois de tanto tempo, né? Eu fiquei um pouco desgostoso daquilo, eu disse agora eu acho que tá na minha vez de empreender, né? E a gente já tinha, antes do mercado, já tinha a loja de material de construção, né? Que já estava, era uma coisa que já estava rodando, né? A Ideal. A Ideal já estava rodando, e aí somou, né? Já tem a loja, vou sair da empresa e vou cuidar a loja, né? E o mercado veio depois, na sequência, porque eu sempre fui muito empreendedor, né? Nunca, não tinha medo de desafios, eu gostava, né? E aí apareceu a oportunidade do mercado, a gente avaliou que, né, como a família era grande, dava para ajustar para todo mundo, né? Todo mundo fazendo as compras já Todo batia. mundo, Só de rancho já dava na família, Já dava o giro do mercado. E aí todo mundo topou e a gente abraçou o desafio, né, do mercado. Então, ficamos 11 anos aí. E depois, daí você decidiu parar com o mercado e daí já foi para proteção veicular ou teve alguma outra coisa no meio? Então, olha só como é que é. Eu tive a oportunidade de fazer um treinamento da Dale Carnegie com o Gilson, né? E nesse treinamento da Dale Carnegie aí, começou a despertar algumas coisas em mim, né? Que eu queria fazer mais uma virada de chave na minha vida, mas eu não tinha certeza do que. E nas aulas, né? Nos treinamentos, nas sessões que a gente tinha, o Gilson falava da proteção veicular. Eu não tinha nem noção do que era isso, né? Nunca tinha ouvido falar em proteção veicular, né? E aí, um belo dia, até outro dia, eu mostrei para ele e disse, tá aqui a minha primeira cotação, né? Foi em 24 de julho de 2021, né? Ele me pediu para ajudar a começar a vender aqui em Faxinal, né? E aí, tá... Digo, vamos lá, eu sempre fui empreendedor, né? Digo, deixa para mim. E comecei a oferecer para um, para outro, né? E deu certo, e não deu, né? Eu tenho uma história bem interessante, assim, que a primeira venda que eu fiz, né? Que eu estava todo animado, felizão da vida, a pessoa desistiu no dia de pagar. Capaz. Contrato feito, boleto impresso, tudo assinado. No dia que ela tinha que pagar, ela mandou mensagem, disse, Marcelo, não vou fazer, era R$72 era a parcela, porque ela ia ter um gasto para arrumar o carro dela, e eu tentei convencer de todas as formas e não pagou. Dia 10 de agosto de 2021, né? Era para ela ter pago. Dia 15 de agosto, alguém bateu no carro dela e destruiu o carro dela, né? Bah! Então... eu tenho isso comigo, sabe? Eu fiquei frustrado, decepcionado. Acho que esse negócio de vender isso aí não é para mim, né? Mas, enfim, que a coisa foi andando e eu dentro do mercado sempre fui no intuito de tentar fazer a coisa acontecer até que saiu a primeira venda, né?
Mas a coisa aconteceu para mim mesmo quando eu precisei. Quando eu precisei da produção veicular, meu carro estragou lá em Xanxerê e eu, na hora, nem lembrei que eu tinha produção veicular. Eu liguei para o mecânico, ele disse, cara, meu carro está aqui, está vazando óleo, o que que eu faço, o que que não faço, né? Ele disse, tu não tem... Ele falou seguro, né? Não tem seguro? Eu disse, tenho. Então, pede pro guincho do seguro te trazer, né? Você sabe que é mesmo? Aí, liguei lá para nossa assistência, né? Para o nosso Thiago. Que é rápida, inclusive. Muito rápido. Depois eu vou contar a minha história também, é bem rápido. E aí eu liguei para ele, né? Ele disse, não, já te mando o guincho aí. E não sei se deu 15 minutos, estava o guincho lá, né? E eu olhei assim, pô, esse negócio funciona mesmo, né? E eu fiz umas fotos e postei essas fotos, né? Que eu estava bem contente, de verdade, né? E as pessoas queriam saber o que era, o que tinha acontecido. Eu fui explicando, né? E falei que eu tinha pressão veicular com a Siga Bem, né? E que tinha sido bem atendido e coisa e tal, né? E aí que começou a vender, cara. Foi na minha experiência, assim, particular, né? De acionar e de realmente comprovar que funcionava. E aí eu também me empolguei, cara. Daí eu me empolguei, digo, por aqui. E aí vesti a camisa de verdade, né? Porque até aquele momento, sinceramente, às vezes eu ficava meio em dúvida, né? Sabe, eu não conhecia, né? Será que vai, que não vai, né? A gente quer proteger o nome da gente. Eu tenho isso comigo, né? Eu não gosto de entrar em coisa que é fria, né? E colocar os amigos em fria. Então, até que eu tive a prova, né? Quando eu tive a prova, daí a coisa aconteceu. E a venda, né, Gilson, ela só acontece, ela é mais efetivada quando você acredita no que você está vendendo, né? Eu ia falar isso agora, cara. Tu vê o impasse, às vezes, né? Saindo um pouquinho, né? Entrando por vendas, é a minha área, né? Eu gosto dessa área. Quando o cara tem convicção do produto, quando ele acredita no produto, não tem quem ataque, né? Não tem como não vender. Mesmo sem técnica, mesmo tu convence as pessoas pelo teu brilho no olho. Pelo quanto você acredita naquilo. Então tu arrasta. Se tu acredita na causa, tu arrasta a galera. E é isso que aconteceu. Né? E eu vou contar a minha história antes de ir pro Deio, que eu quero saber umas coisas do Deio. O Marcel sempre oferecendo ali, né? Siga bem. Vamos fazer. A gente sempre depois. Aí ia viajar ao fim do ano, né? Ia pegar a estrada e pensei, mas vou fazer a proteção, né? Antes de ir. Fiz a proteção do Vectra vermelho que eu tinha. E você veja bem que interessante, seguro não pega naquele Vectra, né? Mas a proteção veicular fez. Fui, voltando da viagem, deu problema no carro. Digo, graças a Deus que eu tinha proteção. Chamou guincho, chamou táxi, vim pra casa de táxi. Louco. O carro veio de guincho no outro dia, né? Porque aquele dia foi um pouco... Era um domingo de noite, umas 10 horas da noite. Mas aquele dia foi complicado porque era quase véspera de Natal, praticamente. Então demorou para achar um guincho, né? Mas numa situação normal, claro, véspera de Natal é outra realidade, né? Mas numa situação normal, o atendimento da empresa todo foi muito rápido. Eu tava num lugar que quando eu vi que o carro começou a dar problema, foi na parte elétrica que deu o problema. Quando eu vi que começou a dar o problema, eu já parei e aproveitei que tinha um risquinho de celular para poder... chamei o Marcel na hora, ele me passou uns contatos, chamei acho que você também, não lembro direito quem eu chamei, mas eu sei que o Marcel eu chamei e foi bem ágil ali a situação, né? Claro, ninguém quer passar por uma situação porque você sai viajar, quer voltar para casa tranquilo, de boa e sossegado, né? O cara demora mais para chegar em casa, mas o principal se eu fosse pagar do meu bolso um guincho para trazer o carro até em casa e eu ficar talvez num hotel lá, ou eu pagar um táxi para vir de lá até aqui... Dá para pagar uns 6 anos. Dava de comprar outro Vectra, né? Você era lá perto de Vacaria? Eu estava perto de Vacaria. Perto de Vacaria. Eu me lembro desse caso. Olha só, hoje, apesar de ter internet que facilita a localização do prestador de serviço, né? Uma das coisas que o próprio ramo de produção veicular tem dificuldade, depois que localiza, muitas vezes é de deslocar o prestador, porque o que acontece? Se não fizer o Pix, né? Se não fizer o Pix, então quando fala produção veicular, por conta às vezes de algumas outras associações, né, a gente sofre com isso. Mas, graças a Deus, ninguém nunca ficou para trás. E o tempo que demora é o tempo de se localizar o guincho na cidade que você está, né? Porque se é na nossa cidade aqui, a gente já sabe onde está o guincheiro e
né? Você deu um acidente, ele já vai recolher, porque aqui em Faxinal é quase tudo nosso, né? É, Bate um aqui, a Clarice já sai, né? eu só vou falar agora esse negócio de guincho que você falou. Eu tava mostrando pro Gilson antes. Hoje de manhã um cliente meu me chamou e ele pediu o guincho. Ele tava ali em Cordilheira, né? Daí eu fiz o acionamento do guincho, só que eu estava ocupado, eu não prestei atenção qual que era o horário que tinha feito o acionamento de guincho, né? E aí, fiz o acionamento e dei sequência na minha vida ali. E agora, o cara que foi atendido, ele mandou um áudio, né? Eu pedi para ele como é que foi o atendimento, se foi bom. Ele disse, não, cara, chegou meio-dia o guincho lá. Daí eu fiquei pensando, meio-dia, será que demorou? Fui olhar a hora que eu acionei na Siga Bem o guincho, era 11h57, 6, né? 52. 11h52, Não deu 10 minutos. Não deu 10 minutos. Não deu 10 minutos, tá? 11h52 eu mandei a mensagem lá, avisando que tinha um cliente nosso que precisava de um guincho lá em Cordilheira, ele já tinha me mandado a localização, né? Sim. Meio-dia o guincho chegou lá para recolher. Cara, lá. isso é um 8 diferencial minutos. nosso. Aqui em Faxinal, aqui no centro, aqui, olha, nós tivemos um acidente domingo de noite também, né? 15 dias atrás, né? 3 semanas. 3 semanas atrás aqui também, cara, foi assim, 15 minutos. Quando a gente está cidade, nós achamos o prestador mais rápido, aquele que pode atender mais rápido. Isso é uma vantagem nossa que a gente fala direto, né? Nós não temos o prestador que tem que ser aquele por preço ou algo nesse sentido. Não importa se a gente vai pagar, por exemplo, estava lá em Vacaria, cara. Não importa se a gente vai pagar um pouco a mais, né, para trazer. Cara, tu só precisa vir para casa, tu só quer vir para casa. Não vai ficar lá esperando a gente ficar economizando dinheiro, né? Entendeu? Sim. E é assim que a gente trabalha. Então, o prestador que está disponível na hora, não importa o preço que ele vai cobrar, ele vai ser acionado para remover o cliente. O mais rápido, o mais perto, que puder atender mais rapidamente, vai prestar o serviço, né? Então, isso é um diferencial nosso. Então essa agilidade, essa rapidez aí é um diferencial que vocês podem oferecer para o pessoal, né? Porque a gente estava comentando, né? O cara que tá lá, vamos supor que nem aqui na cidade é uma situação, mas o cara que tá lá, que nem eu tava lá no meio do nada lá, cara, mas no nada mesmo assim, e tudo escuro, e o carro não tinha mais a luz para deixar ligada, pelo menos para não ficar no escuro, né? É uma situação delicada, né? E realmente gera um pânico, né? Assim, e outra por questão de segurança, né? Então, a segurança e a satisfação do cliente é o nosso foco principal, né? Então, automaticamente, ele tem que ficar feliz, ele tem que entender que a gente está aí para ajudar ele, né? Que quando ele precisar, tomara que ele não precise, mas se ele precisar, ele tem com quem contar. Então, não é fazer uma proteção simplesmente por desencargo de consciência, né? É que a maior parte das pessoas elas fazem, né? Aí elas, pelo menos eu acho que tô protegido, né? Cara, não, tu tem que ter certeza. Porque esse é um produto, por exemplo, que tu só vai saber se ele funciona quando tu precisar. E aí é uma situação delicada, né? Tudo bem se for só um guincho. Mas e se você se envolver num acidente maior, né? Então, automaticamente, essa segurança a gente entrega pros nossos associados. Né? E o Dale? Como que surgiu o Dale? Você é instrutor hoje? Eu fui, até o ano passado. Foi instrutor? Mas como que surgiu isso? O Dale Carnegie surgiu na minha vida mais ou menos como o Siga Bem surgiu na do Marcel, assim, né? E o Dale fez parte da vida do Marcel também, ele fez o treinamento e aí que alinhou muitas coisas na vida dele. Então, na época que eu fiz, foi um amigo meu, querido, inclusive, que me indicou. Eu tava indo para Abelardo Luz lá, fazer uma visita num produtor, tava dirigindo, sabe quando tu dirige e tu tá no automático ali, cara, tu tá em Nárnia e às vezes tu bota aquela mão na cabeça assim, assim, cara, tu dá uma mexida, né, eu tava num nível de estresse elevadíssimo, tava aquela famosa correria, né, sem tempo pra nada. E ele falou, cara, tu não tá legal, vou te indicar um treinamento. Eu falei, me indique porque eu tô precisando. E aí ele me indicou, né? E aí é um treinamento que tem um valor agregado. Sim, né? É um valor. É muito bom e ele tem um valor agregado. E aí eu conversei com o pessoal e falou, mas, né, valeu ouro isso aí, né? Nunca tinha ouvido falar do negócio e o preço que era. E eu nunca tinha feito um investimento em mim, eu não sabia o que era investir em mim em termos pessoais, né? Em termos de habilidade, desenvolver competências, trabalhar comportamentos. E aí eu acabei não aceitando na primeira, na segunda me convidaram de novo também, dei desculpa, né? Uma dei desculpa de dinheiro, outra dei desculpa de tempo, mas desculpa, poderia fazer. Aí um dia eu cheguei em casa, eu morava numa república ali em Xanxerê na época, logo que eu tinha vindo pra Xanxerê. E um amigo meu que eu respeitava muito, um cara muito bom, o Wilson Borsal, um cara muito bom, representante comercial, já tinha sucesso, um cara que eu já modelava ele, eu já olhava pra ele e dizia assim, cara, eu quero ser que nesse cara aí, Sim. na época, né? E
Aí o Wilson tava se arrumando pra sair, né? Eu falei, tu vai onde? Ele falou, não, eu vou fazer um curso aí. Eu falei, que curso? Eu falei, eu dei o card. Eu falei, mas tu não precisa, né? Ele falou, não, preciso, tal, já me inscrevi e tal. Daí eu fiquei pensando, digo, cara, se esse cara que eu admiro, que tá na frente, né? Que eu quero, que eu me espelho, ele tá indo buscar isso aí, imagina eu aqui, homem, né? Quando que eu vou chegar lá, né? Nunca mais, né? Se o cara que já tá indo bem, tá indo subindo de nível, né? Por que o cara que não tá, não vai, né? Quando que eu vou alcançar? Nunca mais. Eu falei, viu, vê com os caras lá. Vê com os caras lá se dá pra ir junto, né? Se dá tempo de eu ir ainda, né? Nos últimos minutos, segundo tempo. E aí ele conversou com o instrutor lá, eles, né? Fui na primeira sessão, cara, e minha vida mudou. Minha vida mudou, eu virei a chave em relação a negócios, em relação a tempo, eu baixei a minha quilometragem, baixei a correria, aumentei a produtividade, enfim, então o negócio foi fluindo, sabe? E aí eu gostei, eu falei assim, como é que eu faço para ser instrutor desse negócio aí? Aí me passaram o caminho das pedras lá, né? Eu falei, cara, vou me desafiar nesse negócio. Nunca tinha feito palestra, nunca tinha dado treinamento e tal. Aí comecei a empreender, comecei a abrir negócios, né? Mexer, porque ele te dá base, te dá bagagem para isso. E paralelo a isso, comecei a fazer as preparação para ser instrutor, né? E aí o instrutor, que era o Luciano, na época aqui, ele acabou indo para São Paulo e eu assumi uma turma ali no Finalmente, né? E de lá para cá, toquei até ano passado. Foram 8 anos à frente do projeto Dale Carnegie aqui. E aí hoje eu montei o meu próprio projeto. Inclusive a gente tem final de semana uma imersão em Chapecó chamada Acelera. E focada em produtividade, resultado, aumento de lucratividade, gestão de tempo, liderança, comunicação, gestão emocional. Então, num espaço de tempo compactado, né? São 2 dias, sábado e domingo, para acelerar a galera. E o Marcel, é interessante que você já tinha, então, a experiência de empreender antes de fazer o Dale. E o que você mudaria, Marcel, se você tivesse feito o Dale antes de empreender? Você teria uma outra visão no tempo do mercado ou da loja, enfim? Você sabe que eu pensando na minha vida e fazendo uma análise, eu tinha um negócio, mas eu não sabia vender. E quando eu comecei a oferecer, no começo até comecei, eu tentei ali trabalhar com a Dale Carnegie, oferecer treinamentos, mas não girou, sabe? Porque por algum motivo, acho que não me identifiquei de acordo, alguma coisa não deu certo. Mas nesse ramo aqui da produção veicular, que eu me identifiquei, eu também tive que me desafiar com venda, né? E vender é saber ouvir o não, é saber administrar as vontades do outro lado, né? Para você não... Cabeça. E aí que eu percebi que me faltou essa base, cara, essa parte comercial. Antes de eu querer empreender alguma coisa, a parte comercial é muito importante, né? Então eu saí de uma empresa que eu era totalmente administrativo, que as coisas vinham, a gente fazia o que tinha que ser feito, né? E trabalhava com projetos, mas não era uma coisa assim que você precisava vender, né? A empresa dizia, monta um projeto de reestruturação daquilo, né? Então já vinha pronto, né? Não é como você montar um projeto de um prédio e sair vender. Alguém te pede o projeto e você apresentar o projeto, né? Então eu nunca tive esse desafio de vendas, né? E eu gostei muito, cara. Assim, eu vejo que eu perdi um tempo precioso da minha vida, né? Se eu tivesse tido outras oportunidades, e isso aconteceu aonde? Dentro da sala de treinamento da Dale Carnegie, que eu comecei a perceber isso, né? Que embora eu tinha um comércio, mas eu não era um vendedor, né? Tava lá, as pessoas iam, buscavam na prateleira, passavam, pagavam e pronto, né? Acontecia. Acontecia. E agora não, agora eu tenho que ser criativo, eu tenho que fazer as negociações, então a gente lida com comportamentos, com vontades diferentes das pessoas, e isso, cara, me deixou encantado, sabe, de você poder se desafiar todo dia com situações novas, né, isso me motiva, né, e por isso que eu digo, assim, olhando dessa forma, se eu tivesse talvez esbarrado com alguma coisa comercial lá nos meus 18, 20 anos, né? Talvez eu teria uma vida bem diferente, né? A satisfação do vendedor, eu vendo aqui para a rádio também, inclusive quem quer colocar um comercialzinho pode me chamar, eu vendo aqui para a rádio também, a satisfação é você chegar no final do mês e o cliente, ou quando você vai renovar o contrato principalmente, e o cliente dizer para você, não, eu vou renovar porque eu tive resultado. Aí você cumpri a minha missão, agora vamos para a próxima. Né? É muito interessante a questão da venda, porque eu acho que a única profissão que existe é vendedor.
A gente vende tudo o tempo inteiro. A gente vende tudo o tempo inteiro, porque mesmo você que não vendia lá na Sadia, mas você teve que vender que você era competente para aquilo, para alguém te contratar e te colocar lá. É isso aí. Lá sim, só que em termos de resultado, Sim, era sim, sim. até aí, né? Era intencional, no caso. Isso. E aí um dia o Gilson, na sala de treinamento, você falou uma frase assim, ele disse que a gente, tudo gira em torno de vendas, né? Mesmo que a gente tem que se vender, né? Como acontecia. O que muda é o resultado que cada um busca com essa venda, né? E aí que eu fiquei pensando assim, que eu nunca pensei em vender. As coisas aconteciam, né? De alguma forma. Hoje eu foco, eu sei que tem que vender, né? Entendeu? E eu gosto muito disso. Eu gosto de me desafiar nessas vendas, de fazer contatos novos, né? Então isso dá uma energia pra gente, dá um... dá um gás, né? um gás. E o bom de tudo isso, né? Hoje mesmo eu pensando, quando você vende alguma coisa que as pessoas começam a querer, né? Começam a provar, né? É muito melhor. Aí, cara, aí você entra de peito aberto numa conversa, a gente deslancha naquilo que você está fazendo, né? Então, por mais que eu não me ache um hábil em vendas, né? Em coisa e tal, mas eu tenho um produto muito bom, que é Siga Bem, então facilita, né? Ele abre as portas, aí a gente não tem... tem a objeção, né, de ser produção veicular, tá? Mas para cada objeção que eu recebo de ser produção veicular, eu tenho uma contra-resposta. Um monte de evidências, né? As evidências, né, positivas da Siga Bem, né? Então, eu até brinquei outro dia, existe produção veicular, Siga Bem, né? A gente... realmente a empresa é uma referência, assim, no segmento, né? Uma vez eu fiz um curso de vendas e o instrutor falou assim que você tem que, antes de tudo, então, saber que tipo de vendedor você é, né? E ele colocou duas situações no curso. Ou você é um vendedor porta em porta, que você sai visitando todo mundo e batendo em todo mundo e você vai visitar 50 e 10 vai fechar. Ou você é aquele vendedor que analisa e já chega dando o bote certo. E eu comecei a analisar que tipo de vendedor que eu era. E eu sou o segundo. Eu não sou de porta em porta. Eu sou de analisar e chegar já com o bote certo. Daí vocês se consideram como assim? Vocês concordam com a minha ideia ou tem uma outra visão de outro tipo de vendedor também? A venda, ela é bem mais complexa, né? Existem mais tipos de vendedores, né? Sim. Então, essa tua análise, ela é bem legal, ela é bacana. E ela é do tipo quem vai à toa, sabe? Quem vai sem planejamento. Então, a gente vai separar assim, se você é um vendedor que sai de casa com um planejamento do que você quer, do quanto você quer vender, para quem você quer vender, quanto você quer vender, né? Como aquilo vai ajudar o teu cliente, enfim, e por aí vai. Então, tu tem todo um planejamento, uma estratégia, aí automaticamente fica mais fácil fazer negócios, né? E tem os que vão para ver o que vai acontecer. Então, tem vendedor que sai de casa para ver o que vai acontecer. Então, ele bate nas portas para ver se ele acha alguma coisa. Esse cara, ele não se preparou. É uma dinâmica que eu faço que ela é bem legal e eu pergunto, quando eu vou dar treinamento de vendas, eu pergunto para a galera. Alguém aqui tem formação superior? A maioria levanta, né? Tem um curso, uma formação superior. Eu pergunto lá, tu é formado em quê? Administração. Quanto tempo tu ficou na faculdade? 5 anos. Formado em quê? Agronomia. 5 anos também. Formado em Direito. 5 anos. A galera vai me dando o tempo, normalmente 4, 5 anos de faculdade para você se formar. Eu falo assim, cara, esses 5 anos de faculdade, eles te deram o direito de estar aqui porque eles te deram o canudo. Então, garantiu a vaga que você tem hoje na empresa. Mas o que paga a tua conta? O que no fim da linha paga as contas? É venda. É a venda. Seja ela de produto ou serviço, o que mantém a rádio de pé? É venda. A venda. De comerciais, de produtos, serviço. O que mantém a Siga Bem? Venda. O que mantém o comércio? É venda. Então, ou tu vende produto ou tu vende serviço, mas tu vende. Tem que vender. Não tem como se manter de pé sem venda. A moça que faz a faxina de casa, ela vende o serviço dela. Sim. Se ela não vender o serviço dela, ela não tem cliente, ela não tem serviço para fazer. E aí, eu falei assim, quantos anos da vida de vocês estudaram vendas? Mas estudar, tipo assim, de tu pegar 3 horas e meia, 4 horas na noite, todo dia da semana, ainda fazer uns estágios e durante o dia colocar em prática aí o que tu estudou? Ninguém. Eu falei assim, cara, então é por isso que nós somos picareta, né? É por isso que o vendedor é picareta. Por quê? Porque ele não se prepara para aquilo que paga a conta dele. Então a gente não se prepara para aquilo que mais traz dinheiro para dentro de casa ou para a empresa, que é a venda. E aí tu vai no improviso. Então,
imagina o seguinte, se tu pega e estuda 5 anos da tua vida, 4 horas por noite, vendas, tudo que está relacionado a vendas. 5 anos da tua vida, 4 horas por noite, faz um estágio e ainda durante o dia vai colocando em prática no teu dia a dia. Que tipo de vendedor você se torna? Um ótimo vendedor. Profissional. 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 Então é isso. É isso. O pessoal entende que não deu certo, vira vendedor. Só que hoje vendedor é a profissão que mais paga no mundo. Exatamente. Hoje a profissão que mais paga é vendas. Há um tempo atrás era assim mesmo, né? Esse cara não deu certo em lugar nenhum aqui, bota lá pras vendas lá. Vai na venda. Vê o que vai dar, né? Hoje não. Hoje é a profissão mais... Cara, tu fala assim, todo mundo precisa ser comercial. O cara que é comercial hoje, ele tá rico. Quem é bom comercialmente vai... E se não tá, vai ficar. Sim. Porque é a profissão que mais paga. É a galera que mais ganha dinheiro. Eles ganham mais dinheiro que o dono do negócio. Ganham mais dinheiro que o CEO da empresa. E não tem limite. Principalmente quando tu trabalha com venda comissionada. Né? Tu não tem limite. Fala, siga bem. Nós temos um produto legal. Nós temos pessoas boas. Nós temos um atendimento legal. Nós temos uma remuneração bacana. Então, cara, não tem limite aonde tu pode chegar nesse negócio. Quanto mais você conseguir. E aí você usa o que você tem na mão para chegar nas pessoas. A tática, a preparação, tudo aquilo que você construiu, né? Existem ferramentas aí, né? Existe processo de vendas. Venda é um processo. Sim. Venda é uma ciência, né? É uma arte. Então, tu tem um caminho a ser percorrido. Ela tem uma lógica, né? Embora ela seja a venda ela é emocional, então as pessoas elas compram por prazer ou dor, ela tem um caminho a ser seguido. Ela tem uma lógica pelo qual ela vai acontecer, né? Então, não seguir essa lógica, não se preparar, não entender de venda, de processo, do produto, do cliente, da pessoa que está do outro lado, já lascou com tudo, né? Então, é bem complexo o troço. Então, ele não é de se fazer no improviso. Se você quer, por exemplo, falar assim, se você quer ter assertividade, na negociação existem 4 perfis de negociador. E se eu sei que tem 4 tipos de negociador, eu negocio de um jeito. Eu sou um desses 4. E normalmente eu saio de casa para vender e negociar todos diretamente com o meu estilo. Então, se eu sou um ativo, eu tendo a negociar com todo mundo de forma ativa. Só que eu pego um emocional pela frente. Eu pego um intuitivo pela frente. Eu pego um intelectual pela frente. Essa galera precisa de segurança. Eles precisam, por exemplo, de mais dados. Enquanto o ativo não precisa de dados, ele chega a dizer assim, confia em mim que, cara, é isso aí, compra, vamos lá e vamos embora. O intelectual precisa de planilha, precisa de dados. E aí, se eu saio de casa para negociar sempre com o mesmo padrão que é o meu, eu tenho chance de 25% de assertividade na melhor das hipóteses. Então, cada 4 eu vou vender para um na melhor das hipóteses, se eu for muito bom em conversão. Porque eu não estou levando em consideração os outros 3 perfis de venda. É interessante isso, porque hoje eu conversava com um cliente aqui da rádio e nós estávamos trocando uma ideia a respeito da questão de divulgações diferentes para segmentos diferentes. Não é a mesma divulgação para um mercado e para um outro segmento, né? E nós colocávamos justamente essa situação. Como você identificar, né? É claro, que aqui a gente já está há bastante tempo, a gente já aprendeu que produto é para um, que produto é para outro. Mas você tem que identificar que público você quer atingir. Eu quero atingir esse público. Então, o horário que você precisa é esse horário aqui. Mas eu quero outro horário, porque eu gosto da música gaúcha. Mas o teu público não é da música gaúcha. O teu público está lá perto do meio-dia. O teu público está lá no fim da tarde, né? Então, essa identificação também tem que passar. O Gilson, ele tem uma habilidade de colocar isso. Ele é instrutor de treinamento de negociação da Dale Carnegie. Então, é um treinamento que eu fiz também e recomendo para quem trabalha com vendas. É fantástico, sabe? Você consegue fazer uma leitura prévia da pessoa, né? Que você vai conversar, vai fazer uma negociação, né? Então, foi muito interessante esse treinamento também de negociação que a Dale Carnegie oferece. Não sei se você é instrutor ainda ou não. Não sou mais, mas a gente tem produtos nossos nessa pegada também. Essa linha também. Então, E pra gente ir pro lado de finalizar, agora uma pergunta aqui. O que você me diz do Pablo Marçal? Não tinha polêmica agora já que você falou o seguinte, nós temos o nosso produto, que é o Acelere, tá lembrando do Pablo Marçal, né? Legal. O que você me diz sobre ele, assim? Tu vê alguma coisa? Porque, olha, eu sou sincero em dizer pra você, já vou dar a minha opinião antes mesmo. Mano. Tem muita coisa que ele falou lá que eu absorvi e foi bom. Mas tem muita coisa que não. Qual é a opinião de vocês?
O Pablo Marçal é um cara muito inteligente. Uhum. Muito inteligente, né? Ele é o número 1 hoje do segmento digital. E tudo aquilo, minha opinião, tá? Sim. Normalmente eu posso estar errado e normalmente eu estou, né? Sempre essa percepção, mas acho que nessa aqui eu ainda dei uma bola dentro. Quando o Pablo lançou a candidatura dele à presidência da República, ele fez todo aquele barulho e tudo mais, chegou uma hora lá que cortaram, e ele já estava preparando isso. Sim. Ele não queria a presidência. Né? E ele nem tinha como ele chegar na presidência. O que ele queria era a mídia. Né? Existe um livro chamado As 48 Leis do Poder, que ele ensina, meu Deus, é um livro que tu entende como as pessoas ou a mídia te manipula. E ele fala lá que chame atenção a qualquer custo. Chame atenção a qualquer custo. E aí você percebe que as pessoas que criam essa autoridade digital, que estouram nas mídias, na internet, na televisão, elas criam um cenário para chamar atenção de alguma forma. E às vezes a qualquer custo. E aí o Pablo, ele fez aquela cena lá, logo depois de interromperem a candidatura dele, ele rodou a baiana, porque, né daí ele desceu a lenha. Fez todo o show dele e fez um lançamento depois. Né? Fez um lançamento depois que foi um lançamento milionário. Ganhou muito dinheiro com o lançamento. Por quê? Porque o que ele tinha? Ele já tinha visibilidade, ele tinha a galera que conhecia ele, tinha um posicionamento, e aí foi. Aí o Pablo Marçal teve uma segunda fase. Né? Ele ganhou todo o dinheiro que ele podia ganhar ali. Ele tem muito dinheiro. Aí ele queria mais dinheiro. Só que ele precisa aparecer mais gente ainda, né? Porque, beleza, você que é do ramo, eu também, nós conhecemos o Pablo Marçal, mas nem todo mundo conhecia o Pablo Marçal. Aí ele começou a fazer aquelas piadinhas dele lá de andar correr com perna quebrada, Sim. Pilotar helicóptero. Virar meme por querer. Isso, Virar e aí ele meme. começou a pagar pra galera divulgar os vídeos engraçados deles e fazer piadinha. Começou a pagar a galera pra fazer piada. Ele mesmo fala E isso, né? ele pagava. Sim. Aí o que acontece? Cara, todo mundo tava imitando o Pablo Marçal. Mas ainda não tinha sido todo mundo, né? Assim, todo mundo pode dizer, mas assim, ele já tinha subido de nível. Fez mais um lançamento, arrebentou a boca do balão de novo. Aí o que acontece? Vem a candidatura à Prefeitura de São Paulo. Né? Nunca se falou tanto uma candidatura de uma cidade como foi falado agora. Por quê? Porque ele conseguiu fazer isso. Aí ele jogou contra todo o sistema, mas não porque ele queria a Prefeitura de São Paulo. Não estava nem aí para a Prefeitura de São Paulo, não ia mudar nada para ele. Para ele aquilo era ruim, ele nem é administrador, ele não entende esse negócio aí. Nem pelo salário também, né? Porque Nem pela parte financeira. 30 e poucos mil salários. A minha ideia era que assim, e essa foi a estratégia gerada, a minha ideia é que ele ia arrumar uma treta para eles impugnar a candidatura dele alguns dias antes da eleição ocorrer. Que daí ele fazia mais um barulho ainda desgraçado e, cara, se faltava gente para conhecer ele, todo mundo ia conhecer. E de fato, pela cadeirada, pela toda a situação, todo mundo conheceu. Só que ele não foi feliz, né? Porque o a qualquer custo dele teve um preço aí nessa situação que foi o bloqueio das redes sociais dele. No final ali, ele não contava com isso, né? Com esse processo. Ele estava preparando um lançamento bilionário. Então, esse seria o maior lançamento da história de infoprodutos. Seria um lançamento que faturaria bilhões. Já tinha até a conta feita. Era 250 mil vendas, num ticket médio de mais ou menos 4 mil reais. Então, 4.500 por aí. Então, ele passaria da casa dos bilhões de faturamento, algo nunca feito com infoproduto. Então, essa era a estratégia. Só que bloquearam as redes sociais dele, então a gente ficou esperando 2 dias depois e tal. E daí ele perdeu, ele não contava com isso, né? Ele não contava com não ir para o segundo turno. E ele bateu toda a campanha dele para angariar seguidores e tudo mais. E derrubavam o Instagram dele hoje, amanhã ele estava com a mesma quantia de seguidor, né? A galera tava tudo alucinada para ver qual que era o próximo capítulo do troço. Né? Sim, sim. E deu na trave, cara. E aí ele perdeu o time, se perdeu, ele fez umas declarações ali machistas, enfim, na última semana de campanha também, que prejudicou esse cenário e acabou não dando certo a estratégia. Então foi isso que aconteceu. Mas foi tudo pensado, né? Tudo o que aconteceu, o cenário dele, a cadeirada, as provocações... A cadeirada ele provocou até que levou, né? Tudo pensado. Eu achei que aquele dia que o Datena foi até ele, eu achei que ele já ia dar um soco no Pablo Marçal lá e era o que ele queria. Mas o Datena voltou.
Aí depois com a cadeirada foi até melhor a cadeirada pro Pablo Marçal, né? É tipo o tiro no Trump, a facada no Bolsonaro, a cadeirada no Marçal, entende? Então, Ele se colocou no mesmo nível, né? é que tem um nós versus eles. O Pablo Marçal segue à risca as 48 leis do poder. Para quem lê o livro, é um livro bem pesado, um livro grandão, mas ele segue à risca as 48 leis do poder. Então, para tu criar um culto de seguidores, um secto, né, que eles falam um culto de seguidores, tem alguns passos, né? Chega um ponto que tu tem que criar um nós versus eles. O último ponto da criação de um culto é tu ter um inimigo em comum. Então ele começa a criar um inimigo em comum, né? E daí as pessoas defendem o eu ou defendem ele. Então tu divide Deus e o diabo, Bolsonaro e Lula. Então sempre tem um nós versus eles. Aí tu cria um culto, tu cria uma legião de seguidores e eles te abraçam, fica forte. Aí não separa mais, porque não é mais você que mantém a causa, é outra causa agora envolvida. Porque quando sou só eu, por exemplo, aí o Marcel não tá contente, ele fala pra você, tu também já não tá contente com o Gilson, aí já começa a desengajar e eu começo a perder seguidores, eu começo a perder o meu culto. Eu troco de igreja, eu vou para outra igreja. Agora, quando o nosso inimigo não é mais, quando o que mantém o foco não é mais o Gilson, é o nosso inimigo em comum, se o Gilson pipocar, a galera continua, né? Porque criou um culto. Você já viu falar os 9 passos do herói? Não conheço. Isso é uma coisa usada para você criar, por exemplo, um roteiro de cinema e tal. São 9 passos para que aquele personagem se torne um herói. Sabe? Ele surge, ele apanha, depois ele volta. Todos os heróis do cinema ou de qualquer coisa que for, até personagens importantes da história, eles seguem esses 9 passos, sabe? Você pega, por exemplo, um filme do Rocky Balboa, onde ele apanha, depois ele ganha, sabe? Procurem isso. Os 9 passos do herói. Quem é jornalista já sabe mais ou menos. Porque nós tivemos acontece isso. Nós tivemos na faculdade a matéria de cinema e foi passado isso aqui pra nós. Deixa eu ver se eu vou achar aqui os 9 passos do herói, porque é bem interessante, sabe? É engraçado quando tu domina uma área, por exemplo, né? Nesse teu caso aí, tu vai assistir um filme, tu já sabe o que vai acontecer, né? Eu quando vejo um lançamento, quando eu vejo um coach na internet, eu já sei o que vai acontecer. É bem isso aí. Tu já sabe o próximo passo. Eu nunca mais consegui assistir um filme decente, porque eu percebo o erro de continuidade, às vezes tem muito erro de continuidade nos filmes, e cenário, sabe? Por exemplo, o filme do Jack Sparrow, com o símbolo da Adidas aparecendo do lado. Não tinha Adidas, né? Os 9 primeiros passos da jornada do herói se chama. Mundo em comum, e depois ele é chamado para a aventura, ele recebe um chamado, ele recusa o chamado, vai prestando atenção. Faz um doce. Depois que ele recusa o chamado, ele se encontra com o mentor dele, né? Aí depois ele atravessa, a travessia do primeiro limiar. Depois ele tem provas, aliados e inimigos. Depois ele tem uma aproximação com alguma coisa que vai jogar ele para baixo. Depois que é a parte que ele apanha, no caso. Depois ele tem a aprovação daquilo e daí a recompensa depois. Todos os heróis do cinema seguem esses 9 passos. Pode ver. Primeiro ele é chamado à aventura, ele recusa, ele não quer. Não. Depois ele se encontra com um mentor que vai convencer ele que aquilo é bom e ele vai. Sabe? É interessante. Não vou mais conseguir assistir um filme agora. Tem que enxergar isso aí. Pode ser, qualquer filme que tiver herói é assim. É assim, o herói começa sendo chamado, ele não quer. Você tem que vir assumir o reino que é teu, é digno teu. Não, eu não quero, não posso, não vou. Alguém convence depois. Alguém convence. Gente, eu agradeço vocês por ter vindo aqui na Alternativa conversar um pouco com a gente e passar um pouco da experiência de vocês. Desejo sucesso lá na empresa, na Siga Bem, nos demais projetos que vocês tenham aí também e contem com a gente. Muito obrigado, Rodrigo, pela oportunidade de a gente fazer esse bate-papo, né? E até uma próxima. Eu gosto muito dessa troca porque vai surgindo, né? O podcast é algo que a gente vai puxando assunto nada a ver, né? Saímos aqui de cinema, venda, produção, treinamento. Fiquei pensando, isso aí. Nós ia falar só de produção veicular. Deu uma hora aí a gente... Até o Pablo Marçal apareceu, né? Até o Pablo Marçal, né? Então deu uns 6, 7 assuntos aqui, né? Na brincadeira. Mas é isso, é criar conteúdo e interação para que as pessoas tomem consciência, né? A gente falou de bastante coisas legais aqui e entender um pouquinho o que está acontecendo, né? Eu acho que quando tu sobe de nível enquanto ser humano, consciência, né?
o mundo fica melhor. E não só na parte de desenvolvimento e treinamento, trazendo para a proteção veicular, por exemplo, quanto mais consciência as pessoas têm, melhor é de trabalhar. Porque o nosso problema hoje, o problema do Brasil é o brasileiro, né? Só para finalizar aqui, para quem for acompanhar esse final aqui, o problema do Brasil é o brasileiro. Hoje o nosso maior desafio é a falta de consciência das pessoas. Todo mundo quer tirar vantagem, todo mundo quer tirar proveito. Então, existe acidente, existe escolha. A proteção, o seguro, ele é para acidente, ele não é para escolha. E as pessoas, elas querem terceirizar a responsabilidade das escolhas que elas fazem. Então, por exemplo, você está bebendo, né, ingeriu bebida alcoólica e pegou o volante para dirigir, isso é uma escolha, não é um acidente. E aí, essa é uma escolha que você fez. Então, se você fez essa escolha, você tem que arcar com as consequências dessa escolha. E aí, quando você se envolve no acidente, destrói todo o teu carro, o carro do outro, né, isso na melhor das hipóteses, não causa, né, algo mais grave, liga para o seguro, né, para resolver um problema que você criou, que é uma cagada tua por uma escolha tua. Tu entende? Então, dirigir no telefone é uma escolha. Fazer uma ultrapassagem em faixa dupla é uma escolha. Ultrapassar na curva é uma escolha. Dirigir embriagado é uma escolha. E as pessoas não entendem isso. Então, se todo mundo tomar consciência de que as tuas escolhas são responsabilidades tuas, e você tem que arcar, muda o jogo. No mundo. Não só no seguro, não só nos treinamentos, na sociedade, em qualquer ambiente que for. Eu fui fazer rótula, não consegui, estava no ponto cego, bati. Ok, acidente. Aquapanei acidente. Desde que eu tenha dentro do limite de velocidade, né? Então, existe o acidente, existe a escolha. E a maior parte das pessoas tentam tirar vantagem em cima das escolhas delas. E é por isso que muitas vezes não funcionam os sistemas, né, no Brasil, porque todo mundo quer terceirizar a cagada. Todo mundo quer limpar a bagunça deles nas costas de alguém. É bem assim que funciona. com essa finalização assim, a gente encerra o Falando Nisso, então. Obrigado, Avelino Braganholo S.A., obrigado, Cortinari, pela parceria, obrigado, Marcel, o Gilson também aqui com a gente. E curta, compartilhe esse vídeo, mande aí para o máximo de pessoas que você puder. E semana que vem, quinta-feira, tem mais uma edição. Valeu!